Gente, vocês viram o barraco ao vivo na Globo News? A jornalista Flávia Oliveira sugeriu que o presidente deveria subir ao palanque no dia do trabalho para dar explicações ao povo. Mas aí, Merval, o único jornalista de esquerda consciente na Globo News, perdeu a paciência. Ele interrompeu e foi direto. Lula não pode criticar os sindicatos que estão sendo acusados de desviar dinheiro do INSS, porque são base do seu governo. E mais, disse que nem vai ter palco nesse 1º de maio. Segundo ele, Lula não tem público para isso. Para o 1º de maio, porque acho que era uma ótima oportunidade de uma comunicação efetiva e de uma prestação de contas sobre isso. Tem alguma agenda mais importante para o 1º de maio, do ponto de vista de discurso do governo, que essa? Porque me parece que o que tem surgido em termos de manifestação genuína, né, do movimento de trabalhadores são as convocações sobre a escala 6x1, né, contra a escala 6x1. A gente vai entender onde é que isso vai dar, que escala, mas é uma agenda que saiu da sociedade civil, do movimento social e chegou na política e não foi abraçado pelo governo. O governo não... E muito atacado pela oposição. E que o próprio ministro do Trabalho foi contra. Exatamente, já naquele primeiro momento. Então, veja, o que está para acontecer no 1º de maio, em termos de manifestação genuína, né, por direitos trabalhistas, está fora do campo de ação do governo. Sim. Não é o governo que está propondo. No meio desse imenso escândalo que alcança aposentados e suas famílias, todo mundo trabalhador, né? Talvez fosse um momento muito oportuno para entregar a solução. Nós já sabemos qual é o tamanho dessa fraude e já sabemos como vamos restituir aos aposentados e pensionistas, especialmente o de baixa renda. Fica a dica, né? Estou dando aqui uma ideia. Mas é uma ideia boa na teoria, mas na prática é muito difícil. Porque você não sabe. Não, quem está roubando são os sindicatos. Uma das investigações da polícia é que os sindicatos criaram associações para arrecadar dinheiro e substituir o imposto sindical. Mas o governo não pode se omitir, mas o governo não pode ir para uma solenidade sindical e meter o pau nos sindicalistas. Em proteção aos trabalhadores? Deveria. Deveria em outra situação, em outro lugar, vai para a televisão, mas no palco do 1º de maio não, nem não vai dá ter, né, esse palco. Não vai ter porque eles não têm mais capacidade. Não tem mais tração. Mas me parece que o 1º de maio é sim uma oportunidade de uma prestação de contas mas é difícil à sociedade. É difícil para o governo também. Porque são os sindicatos que estão envolvidos e o governo vivia, né? Hoje não vive mais, do apoio dos sindicatos, que não tem mais força e estão tentando se financiar por maneiras escusas. Então,